Oi, gente bonita, eu sou Arletes Cantabulha, esse é o canal Desvendando Tarô. Hoje estou aqui com vocês para falar sobre o tarô mitológico. Esse tarô, gente, foi muito importante na minha história, na minha vida, porque ele foi lançado em 88, em 89, eu já estava com um deles atendendo. Ele foi o tarô que me ajudou a compreender os arcanos menores e fazer atendimentos anos a fio. Eu já tive vários, porque durante esses 30 anos ele foi uma boa parte do tempo o meu tarô de trabalho, o tarô que realmente eu atendia as pessoas com ele. Então eu já tive, claro, todos iguais, né? Mas já tive que comprar várias vezes. Vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Esse vídeo vai ter 3 partes, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre ele. Depois nós vamos folhear o livro juntos. Eu gosto de fazer isso para que você possa saber exatamente o que esperar quando você comprar o seu exemplar. E depois nós vamos olhar carta a carta, tá bom? E aí você vai ver o que ele tem de especial. Então, uma das coisas que eu acho muito interessante no tarô mitológico é que ele não é simplesmente uma releitura do Rider-Waite. A gente vê muito deck bonito, lindo, enfeitado, com ilustrações fantásticas, mas na simbologia, no estudo que aqueles autores fizeram, ele vai ficar muito parecido com o Rider-Waite desenhado com o tema daquele deck. Então, o Rider-Waite desenhado com fadinhas ou com outras coisas assim. O tarô mitológico não, realmente as autoras fazem uma reformulação. Claro que elas mantêm, é um tarô, elas mantêm o significado, a essência, o número de cartas, mas elas realmente colocam uma roupagem nova, assim como o próprio Waite fez, né? Que ele pegou ali o tarô de Marsella, outros tarôs que eles tinham acesso na época, para fazer o seu estudo e fazer uma elaboração diferente do tarô, assim como fez o Crowley, assim também como a gente também tem outros decks hoje em dia que a gente vê esse cuidado. Eu acho que foi um dos primeiros dessa nova leva aí de tarôs repaginados, né? E o tarô mitológico, ele vai unir psicologia analítica, mitologia grega e o próprio tarô. Parece complicado, né? Mas não é não. Pelo contrário, você não precisa saber nada de psicologia para você entender o tarô mitológico, porque as autoras tiveram o cuidado de realmente não estar usando palavras técnicas e tá explicando muito certinho todos os conceitos. Então não tem uma coisa de você se deparar com conceitos psicológicos que são assim difíceis e você precisa ter uma faculdade de psicologia para entender o livro. Não tem, fica bem tranquilo. Os mitos também, como que eles são usados? Eles são usados para personificar os arcanos, tanto os maiores como os menores. E aí eles acabam ilustrando aquela personalidade, ilustrando aquela situação. Eles vão trazer uma forma lúdica de você conectar o significado daquela carta com a imagem. Então, para mim, funcionou muito bem e eu super recomendo. Ah, não entendo nada de mitologia grega. Não precisa entender. Por quê? Cada um dos arcanos vem explicadinho, contadinho, o mito grego, e aí fazendo relações entre o significado daquele mito e o significado das cartas, o que é possível, porque o tarô é arquetípico, ele vai representar situações que todos os seres humanos passam, né, nas suas fases da vida, em todos os lugares do mundo. E os mitos gregos também. Então elas conseguem pegar o conteúdo arquetípico similar de um mito e associar o conteúdo arquetípico do tarô. Então é muito interessante e juro para vocês que não é difícil. Olha só, quando eu peguei o meu primeiro tarô mitológico e comecei a estudar, eu tinha ali meus 18, 19 anos e não tinha, gente, o conhecimento que eu tenho hoje, obviamente, nem sobre tarô, nem sobre mitologia e nem sobre psicologia. No entanto, foi assim um mundo de descobertas e foi muito fácil assimilar, justamente por causa dessa história do mito grego, personificar e poder usar isso, associar os significados. As autoras desse livro são a Juliette Sherman Burke
e a Liz Green. Elas são astrólogas, psicólogas na psicologia analítica, ou seja, de psicologia junguiana, e também estudiosas do tarô. Então, elas fizeram um trabalho muito caprichado, gente. Eu super recomendo mesmo. Tem alguns probleminhas? Tem. Nós vamos falar deles também. Não é um tarô perfeito, é um tarô que me ajudou muito, eu atendi muito com ele, mas ele também vai ter uns pormenores que é legal você saber antes de você comprar o seu. As autoras trazem a proposta nesse trabalho do tarô mitológico de tirar o tarô dos domínios dos místicos, dos ocultistas, das ordens herméticas e iniciáticas e torná-lo de novo acessível a qualquer pessoa. Então elas entendem, elas colocam ali na introdução que houve meio que uma apropriação do tarô, né, para essa parte mais mística, onde a gente vai misturar o tarô com cabala, com astrologia, com numerologia, e elas pretendem resgatar essa essência do tarô de uma forma que qualquer pessoa, mesmo que não tenha esse estudo hermético, oculto ou esotérico, possa utilizar como uma ferramenta profunda de autoconhecimento e de previsão também. Elas não são muito a favor das previsões, elas colocam no livro que o tarô não serve para adivinhar o futuro, e não serve mesmo, a gente sabe, e elas acentuam bastante o conteúdo terapêutico. Então, mesmo nos arcanos menores, você vai ter ali chaves que vão te ajudar a entender aquilo no sentido terapêutico, no sentido psicológico. Então, gente, principalmente para quem tem dificuldade com os arcanos menores, eu super recomendo. Porque o que elas fazem com os arcanos menores? As cartas da corte, né? Rei, rainha, pajem e cavaleiro, elas são também exemplificadas por um mito, assim como os arcanos maiores. Então, cada rainha, cada rei tem o seu mito próprio. Mas as cartas numeradas de asa a 10, elas são como que fases, como uma história em quadrinho de um único mito. Então ajuda muito a gente a entender os arcanos menores, as cartas numeradas, os arcanos menores, como as fases, né, de uma história que vai se desenrolar desde o seu potencial lá no As até a finalização no 10. Então eu vou colocar aqui para vocês, eu vou exemplificar ali quando eu for mostrar as cartas, é muito legal. Quais que são as desvantagens desse tarô? Primeiro, a caixa eu não tenho aqui para mostrar para vocês, que eu joguei fora, tá bom? Por quê? Porque é uma caixa muito frágil, a forma de acomodar as cartas dentro dela não é prática, porque eles dividem as cartas em dois montes, colocam num fundo, né, num berço que tem na caixa e depois o livro em cima. Então, para você sair para fazer consulta, como eu fiz muitas vezes, que eu atendia em vários espaços esotéricos, lojas esotéricas, então eu saía com meu tarozinho para ir, aquela caixa não dá para você ficar carregando o tarô. É muito incômodo, é muito frágil, ela rasga à toa. E a forma que as cartas ficam, elas se misturam, elas não ficam certinhas porque são dois montes. Então, a primeira coisa que eu faço é jogar a caixa fora, tá? E não tem a caixinha, tá, gente? Que nem tem alguns livros que vem a caixa, né? Com o livro, o deck, tudo certinho, mas o deck tá dentro de outra caixa. Não tem essa segunda caixa nesse tarô. Então, a caixinha é realmente bem frágil e não é prática. Eu acabo comprando saquinhos e colocando o tarô dentro do saquinho. Outra coisa, os arcanos maiores não são numerados, pasmem. Igual lá nos tarôs mais antigos, onde os arcanos não eram numerados. Então, se você gosta de fazer correlações numéricas, tem muita gente que usa métodos que você soma o número dos arcanos para achar ali um arcano oculto, a não ser que você saiba de cor as numerações dos arcanos, você não vai conseguir fazer. Ou você vai desenhar, né, na sua cartinha um número ali num cantinho, mas elas não trazem números nos arcanos maiores. A qualidade do deck também não é a pior, não é um deck vagabundo, ele tem uma boa impressão, ele tem cores vivas, ele tem uma películazinha de verniz, né? Ele tem uma plastificaçãozinha, mas é uma carta que não é
tão resistente. E disso daí, da qualidade do deck, nós vamos falar lá quando eu for mostrar o deck para vocês. Por enquanto, clica aqui no joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, indica, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta de tarô, para ele conhecer a fundo o tarô mitológico e decidir se é ou não uma boa compra. O link para comprar o deck com o livro, ele só vende o livro e o deck juntos, tá? Está aqui na descrição do vídeo. Sempre pesquiso o lugar que costuma ter o preço melhor. Então, é esse link que tá aqui, tá bom? Então, bora lá folhear esse livro e conhecer esse deck. O Tarô Mitológico, Juliette Sharman Burke e Liz Green, acompanhado das 78 lâminas. Isso é uma das coisas que eu falei para vocês, né? Esse livro, ele só vem com as cartas, não tem opção de você comprar o deck separado, né? Você vai ver que é uma edição, assim, um livro bem simples, preto e branco, sulfite. Não é um livro que tem uma diagramação elaborada, sabe? É básico, mas cumpre ali o que promete. Então, na introdução, elas vão falar um pouquinho delas, muito pouco mesmo, e vão falar dessa proposta que eu estava contando para vocês, de trazer o livro, né, e o tarô de volta, para que qualquer um possa aprender, e não só as pessoas que estão ali ligadas a ordens herméticas e coisa do tipo. Então, aqui a gente tem uma apresentação do tarô mitológico, falando dessa proposta de trazer o tarô muito como ferramenta de autoconhecimento e de terapia. Uma apresentaçãozinha dos arcanos maiores, né? E aí a gente vai ter aqui, começando as 22 cartas, os 22 arcanos maiores. Elas começam fazendo essa exposição de todas elas. Olha aí que eu falei para vocês, não tem número nas cartas, e eu numerei aqui no cantinho só para eu saber. Então, todos os arcanos nós vamos ter essa introduçãozinha, uma descrição da carta. Nós vamos ter aqui alguns pontos explicando os símbolos dessa carta e o mito a que ele pertence. Então, o louco é representado aqui por Dionísio. Era filho de Zeus e de Semele, e aí elas vão contar aqui o mito. Depois a gente vai ter uma parte no sentido interior, que é quando elas colocam esse sentido terapêutico, esse sentido de autoconhecimento, o que ele representa arquetipicamente, e depois o que ele é para fazer a previsão, porque você use na tiragem, né? Então elas começam assim: nível divinatório, Dionísio louco inaugura o advento de um novo capítulo da vida. Então vai dar aqui o significado. Isso vai ser para todos os arcanos. Olha aí, o mago vai ter a descrição, alguns tópicos da simbologia, o mito. No sentido interior, nós vamos ter essa parte explicando, né, o sentido terapêutico da carta, vocês veem que é bem completinho, e o sentido divinatório. Então, assim, para todos. Uma coisa interessante é que, mesmo não tendo numeração, né, a gente espera que no livro eles vão usar a mesma ordem que a gente está habituado, ou seja, do Rider-Waite, seja do Marcélia, não. Elas vão trocando, tá? Outro detalhe é que tem alguns mitos que, olha só, que tem erros dos mitos, tá? Em relação ao... muito pouca coisa, tá? Mas tem. Mas isso em relação à versão mais comum desses mitos, né? Não prejudica o entendimento, não prejudica nada. São detalhes tipo falar que é filho de um deus e é filho de outro na versão mais conhecida do mito. Mas como a mitologia grega tem muitas e muitas versões, então a gente vai relevar, porque podem ter pego como referência alguma carta, né, alguma versão do mito que não seja essa que é mais popular que eu conhecia, tá? Então nós vamos ter isso para todos os arcanos maiores, vai vir até aqui, olha, o mundo, e aqui começa os arcanos menores, com uma introdução
sobre o que são os naipes, né? Falando, olha, o que são os pajens, os cavaleiros, as rainhas, os reis, de uma forma geral. E também falando das cartas numeradas, tá? Então, vai falar dos 4 naipes, do que eles significam, né? Fazendo a clássica ligação entre os naipes e os elementos, tá? E vai falar um pouquinho dos mitos também aqui, dando uma introdução, dando uma explicação do porquê que foi escolhido. E aí nós vamos ter as cartas numeradas do naipe de copas. Estão aqui as nossas bonitinhas. E nós vamos ter também, nos arcanos menores, a gente vai ter do As ao 10 o mesmo mito. Então, vai ter um pedacinho do mito em cada uma das cartas, porque depois eu vou botar as cartas aqui para vocês entenderem bem isso. Mas então o texto vai ser um pouquinho menor, né? Mas vai ser da mesma forma, olha. Eles vão descrever a carta, vão falar do mito que ela representa, do sentido interior e do sentido divinatório. O que você vai falar ali quando você vê o As em uma tiragem, né? Na hora que você estiver atendendo alguém. A mesma coisa para o 2, 3 e assim nós vamos para todas as cartas numeradas do naipe de copas. Cada uma vai falar de uma etapa dessa história. No caso de copas, a gente vai falar da história de Eros e Psique, né? As cartas da corte. Aqui acabou a história, chegamos aqui no 10 de copas, então acabou a história. Vocês veem que meu livro é todo marcado, né? Porque tem bastante coisa que eu acho interessante e eu vou grifando. Aqui, por exemplo, ó, tem um errinho. Aqui estava escrito elemento ar e a copas elemento água. E a gente vê que é um errinho de revisão mesmo, então tem umas coisinhas assim pelo livro. Como eu falei para vocês, nada que tira o mérito da obra em si é o que vai prejudicar de fato o entendimento, tá? Agora a gente vai voltar a ter cada carta um mito. Então, o pajem de copas é Narciso. Sabe Narciso que se apaixonou pela própria imagem? E olha aqui, quanta coisa tem sobre o pajem de copas. A mesma coisa, tá, gente? Descrição da carta, o mito que vai representar essa carta, o sentido interior, o sentido terapêutico que ele está representando dentro do nosso inconsciente e o sentido divinatório, né? Quando o pajem de copas aparece numa abertura de cartas, aí ela vai dizer como é o significado dele. Mesma coisa para o cavaleiro, vai ter o seu mito próprio, né? O cavaleiro é Perseu, cavaleiro de copas. E a rainha de copas, que é Helena de Troia, né? Isso de até hoje, gente. Eu abro o tarô, eu vejo a rainha de copas, mesmo em outros decks, eu penso na Helena de Troia. O rei de copas, que se não me engano é Orfeu, o cantor, que era sacerdote e curador. Então, essa coisa de você ter uma história, uma personalidade ligada aquela carta ajuda muito a gente a entender como é o rei de copas, porque aqui tem uma historinha sobre o rei de copas, como que ele era, o que ele fazia, né? E aqui a gente vai ter então a mesma estrutura, tá? O que significa em termos terapêuticos, em termos psicológicos e o que ele vai significar quando ele aparece numa tiragem, ó. No sentido divinatório, beleza, encerrou o naipe de copas. A mesma estrutura para todos os naipes, tá? Naipes de paus tem uma introdução, aí a gente vai ter a historinha como uma história em quadrinhos, do As até o 10, cada carta representando uma etapa dessa história, desse mito. E para todos os arcanos, é essa questão de contar o mito, dizer o que ele significa internamente, no sentido terapêutico ou psicológico, e algo que você vai dizer para o seu consulente quando ele sair no jogo. Então, nós vamos ficar aqui olhando um a um, porque senão nós vamos demorar muito e você não tem tempo de ver tanto vídeo, né? Demorar tanto tempo. As cartas da corte também, ó, vai ser um mito para cada um dos reis, também facilita muito, né? A gente entender a essência da carta, né? O Belorofonte, que é o cavaleiro de paus. Então, a gente vai ter isso, todos os naipes, tá?
Ó, as espadas, essa história é uma tragédia grega. Gente, como esse menino sofre. E no naipe de espadas, então, a gente também vai ter a mesma coisa. A historinha, né, das cartas numeradas. E quando a gente chega nas cartas da corte, há uma história para cada uma dos arcanos da corte. Também ouros, mesma coisa. Até aqui, gente, só significado de carta, tá? As cartas da corte de ouros. A gente vai ter pouquíssimas tiragens nesse livro, tá? Falando aqui de uma forma introdutória, olha que bacana, o que o tarô pode ou não pode fazer. E aquilo que eu tava falando para vocês, ó. O tarô não pode prever um futuro fixo e determinado. Suas cartas são uma série de imagens que descrevem as qualidades de um momento em que o indivíduo as consulta com um problema em particular, uma situação em mente. Então, elas até limitam um pouquinho o uso do tarô, mas de fato, ele não pode prever um futuro fixo e determinado simplesmente porque ele não existe, né? Então, elas ensinam a estabelecendo relacionamento com as cartas, preparando a disposição de abertura. Então, elas são bem legais. E aí, elas vão trazer uma cruz celta, olha só. Explicando direitinho e dando aqui exemplos, 2 exemplos, tá? De como você interpreta com uma cruz celta. Mas ela só traz essa tiragem. Elas não é um livro que te traz ali 1000 coisas de tiragem para você escolher. Ele vai só... E claro que você vai poder pegar o tarô mitológico e usar qualquer tipo de jogo que você já está habituado ou que você queira. De uma forma geral, é um livro fantástico que vale muito a pena e vai te ajudar muito a entender os arcanos como um todo, por conta dessa história dos mitos que vão desenhar, exemplificar a personalidade, por exemplo, do imperador ou uma situação tipo a lua, e ele vai trazer para você também uma facilidade para entender os arcanos menores. Agora sim, vamos lá olhar carta por carta desse tarô. Então, como eu falei para vocês, não tem caixinha, joguei fora porque a caixa realmente é bem frágil e pouco prática de usar, né? Então, eu compro esses saquinhos. Lá, agora é muito fácil achar saquinhos assim em sites que vendem tarôs e outros produtos esotéricos. Eu durante muitos anos eu usei um saquinho que uma amiga fez para mim, porque na época lá, 30 anos atrás, não era tão fácil. Olha, a qualidade da carta não é das melhores e não é das piores, tá? Ela é bem fina, com o uso ela costuma ir gastando essas laterais. Eu tenho alguns ali que estão podres, porque usei muito tempo, tá? A carta não é tão frágil assim. É porque realmente eu cheguei a atender 8 horas por dia, uma época que eu trabalhava em site, então eu gastei muitos deles mesmo, eu usava só ele. O verso é bem simples, olha, não tem muito o que falar. Tem um vernizinho, não sei se vai aparecer no vídeo, esse brilho do verniz, eles são brilhantinhos. E as cores, a impressão costuma vir ótima em todos eles, tá? É um tarô bom de embaralhar, mas a carta é maiorzinha um pouquinho que as dos outros decks, ó, tá vendo? Então, ela às vezes vai entortando, porque minha mão é pequena. Ela é um pouquinho maior na altura do que um deck convencional. Ó, eu peguei aqui um deck da Scarabeu para você poder comparar, que ela é cerca, ó, de 1 centímetro mais alta. Ela é um pouco maior, tá vendo? Vamos pegar uma cartinha de cada para você ver, botando aqui, ó, tá vendo? Esse é um tamanho mais ou menos padrão, ela é ligeiramente maior. Então, nós vamos ter Dionísio Louco, o Mago, Perséfone, a Sacerdotisa, Deméter, a Imperatriz, Zeus como Imperador, e por aí vai. Cada um vai trazendo o seu mito, Ares, o deus da guerra, e isso facilita muito. Vocês podem observar que são simbologias bem diferentes do Rider-Waite, mas alguns elementos são mantidos, como por exemplo a lamparina na mão aqui do eremita, que é Cronos, o deus do tempo. A roda da fortuna continua sendo aqui uma roda, tendo uma roda, né?
a força com Hércules, o enforcado, Hades. Olha, você vê, é Hades, né, o deus do submundo, mas é que mantiveram as pessoinhas, né, numa referência ali às simbologias clássicas. A temperança também vai pôr um pezinho na terra, outro na água, e aqui ela é Íris. O diabo tem as pessoinhas aqui amarradas, então alguns elementos são mantidos, tá? A estrela, a lua é maravilhosa, que é a deusa Hécate. Aqui, na verdade, é um dos erros que tem nesse tarô, porque eles confundem Ártemis com Hécate, e são deusas diferentes. Olha, tem a água, tem um caranguejinho saindo da água em vez de um lagostim. Então, alguns elementos eles mantêm. Apolo, que não poderia ser outro deus aqui, e o julgamento com Hermes, o andrógeno no mundo. Aqui eu vou mostrar para vocês essa história dos arcanos menores. Aqui nós vamos observar então essa questão que eu falei, que ele facilita ali o aprendizado das cartas numeradas em função de serem etapas da mesma jornada. No naipe de copas, a gente vai ter a história, então, de Eros e Psique. O as de copas é Afrodite, que é a personalidade, né, a deusa que faz essa história acontecer. A gente tem, né, a Psique tendo sido oferecida como sacrifício para um deus no mar poderoso, enfim, que tem todo um contexto que nós não vamos ficar aqui contando todo o mito. É o momento onde Eros a conhece e ele vem para matá-la. E ao fazer isso, ao chegar perto dela, ele se machuca numa das próprias flechas. Aí ele se apaixona por ela. Ele pede para que ela fique com ele, né? E ela sendo salva da morte, por isso ela aceita. Só que ele põe uma condição, que ela não olhe para ele, que ela não veja o rosto dele. Então ele sempre vai aparecer para ela à noite e monta para ela um castelo maravilhoso, onde eles vêm toda noite e eles ficam felizes juntos, mas Psique não sabe quem ele é, nunca viu o seu rosto. Aí as irmãs de Psique vêm visitá-la porque ela insiste, está se sentindo muito sozinha, então Eros, como a ama, faz essa gentileza de convidar as irmãs para virem, e as irmãs enchem a cabeça dela, isso no 4 de copas, né? Que é quando tem aquela insatisfação no relacionamento. Então são as irmãs fofocando aqui no ouvido da Psique. Você não sabe quem ele é, e se ele for um monstro horrível. No 5 de copas, ela não aguenta mais a curiosidade e acende uma luz para enxergar Eros. Nisso cai uma gotinha dessa cera quente, né, em cima do Eros. Ele acorda, se sente traído por ela e foge. É a carta da decepção do 5 de copas. 6 de copas, que vai fazer aqui, eu vou pôr um pouquinho mais para cima, porque ficou um pouquinho fora da câmera aqui, né? 6 de copas, que vai trazer aquela referência ao passado. Normalmente a gente tem aquela simbologia das crianças, quando os arcanos menores são ilustrados, a gente vai ter Psique aqui com saudade de Eros, sonhando, lembrando, e o 7 de copas, que são as nossas escolhas, e muitas delas baseadas em ilusões, no caso do 7 de copas, Psique pedindo para Afrodite ajudá-la. Então ela dá uma série de tarefas. A última tarefa de Psique é buscar um creme de beleza de Hécate ou de Perséfone, agora não me lembro de quem era o creme, no inferno. Então aqui ela sabe que se ela entrar lá no reino de Hades, no submundo, ela nunca mais vai sair. Então ela está desistindo da vida. É o 8 de copas, que é deixar as coisas para trás, né? As tacinhas arrumadinhas, também como no Rider-Waite, e ela indo. 9 de copas, ela consegue cumprir todas as tarefas e Afrodite abençoa a união de casal. No 10 de copas já é o casamento deles mesmo. Então, nesse casamento, o Cupido, né, Eros, que é o Cupido, ele se apaixona por uma humana, e essa paixão faz ele se aproximar da humanidade, ele se torna um pouco mais humano. E Psique ganha o status de imortal através desse amor com o Eros, né, que é filho de Afrodite, que é um dos seres do Olimpo. Então,
ela se torna imortal, ela ganha status de deusa em função desse amor. Então, vocês verem que são etapas, né, da jornada, onde a gente vai entender da mesma forma que os outros decks, mas faz com que a gente realmente veja a numeração dos naipes como as várias partes de uma jornada. Então, eu acho isso aqui fantástico, tá? Então, as cartas numeradas, né, de copas, nós já vimos ali em conjunto, mas vamos dar uma passadinha rápida. O As, o 2, o 3, 4 de copas, 5 de copas, 7, 6, 8, 9 de copas, 10 de copas, com essa carta linda, né? Aonde o Deus se humaniza e a mortal se diviniza. É muito lindo esse conto. Cartas da corte, o pajem Narciso, o nosso querido cavaleiro de copas, Helena de Troia, rainha de copas, Orfeu e a sua lira. Olha o detalhezinho do caranguejo aqui também, falando desse mundo inconsciente. E assim também as cartas numeradas de ouros, que vão contar a história de Dédalo. Dédalo era um artesão muito famoso lá na Grécia Antiga que construiu o labirinto do Minotauro, tá? Então, nós vamos ter aqui, olha, o 5 de ouros, Dédalo deixando todo o que ele tinha construído lá e indo para outra cidade. Ele sai fugido aqui porque ele cometeu um crime. 6 de ouros, que é aquela carta da generosidade, ele chega então e vai pedir ajuda para o deus Mimos, né? Que é quando o Minotauro é construído. Então, tem a ver com a história do Minotauro, tá? As cartas numeradas do 10 de ouros. Não do Minotauro, mas do artesão. 10 de ouros, pajem de ouros, cavaleirinho de ouros. Olha a rainha de ouros, coisa mais linda que ela é, né? Eu adoro. O rei de ouros. E vamos para as cartas de paus. Zeus, como as de paus. Esse é o mito do Jasão e os Argonautas. Então, nós vamos ter lá 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 de paus, que ele sufocado aqui nas ruínas do próprio navio. Então, o pajem de paus, cavaleiro de paus, olha, sempre a gente costuma ver o cavaleiro de paus empinando o cavalo, esse aqui já tá um cavalo alado. Rainha de paus, rei de paus. Atena no As de espadas. Então, espadas vai contar a história do Orestes. É uma história bem trágica. Esse Orestes sofre muito. E a gente vai ter, então, olha o 7 de espadas. Sempre essa carta sombria, né? Alguns elementinhos dos arcanos menores são iguais do Rider-Waite, mas muito pouco. Do Rider-Waite, mas muito pouco, viu? Aqui eles realmente vão buscar uma simbologia deles, lá baseado na mitologia. 10 de espadas, aí muito melhor, né? Do que aquele rapaz com aquele monte de espada no corpo. Aqui tá a Atena falando, para, chega, deu e pronto. O pajem de espadas, cavaleiro de espadas, rainha de espadas e o 10 de espadas, o rei de espadas. Então, coloca aqui nos comentários o que você achou, se você acha que vale a pena você comprar o seu tarô mitológico. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Olha só, é uma carta boa de embaralhar também, tá? Então, ele é uma delícia. Então, por favor, né, gente, bora curtir o vídeo, bora se inscrever no canal se você não está inscrito e decidir aí se você quer, se você acha que vale a pena adquirir um exemplar do tarô mitológico para você. Como eu falei já, eu super recomendo, tá bom? Um grande beijo, pessoal!